Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje o tema do vídeo vai ser um tema muito interessante, que é a Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, a primeira coisa que vai estar acontecendo ali, que é pra gente entender mesmo a Primeira Guerra, é a gente entender quais que foram os antecedentes da guerra. Então, o primeiro antecedente da guerra vai ser a Belle Époque. A Belle Époque, ela significa bela época, né, que em francês. E a Belle Époque, ela foi um período de muita prosperidade na Europa. Ela tem meio controverso quando a gente pensa em Primeira Guerra, pensar que a Belle Époque, ela era um período, assim, de muita prosperidade, entendeu? E era um período de muitas inovações científicas, inovações tecnológicas, um período de muita manifestação cultural, de muitas invenções, de avanço na tecnologia bélica, que a gente vai ver depois, que vai ter muita invenção de arma, né, dessas coisas, mas vai ser esse período de muita inovação, de muita transformação, muitas artes, projetos arquitetônicos. A gente pode pensar, né, em Paris, né, França, a Torre Eiffel, né, ela foi criada nesse período da Belle Époque. Então, gente, era esse período de paz, de prosperidade. Belle Époque, sinônimo de prosperidade, tá, galera? Lembrem disso. Porém, gente, quando a gente fala sobre Primeira Guerra Mundial, né, e tudo mais, a gente tava falando aí, né, de Belle Époque, gente, tinha muita coisa por debaixo do travesseiro, tinha muita coisa mesmo. Então, muita coisa estava acontecendo. E uma coisa que estava acontecendo era o período de imperialismo, que também vai ficar conhecido como neocolonialismo. Gente, eu não vou explicar muito sobre imperialismo, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas, bom, o imperialismo era uma expansão capitalista, né? Os países, né? Esse neocolonialismo. Então, eles mandavam indústrias, mandavam para colônias e tudo mais, principalmente colônias na África, gente. Vai ter um certo momento até que os países eles vão se reunir para ali dividir, né, a África. E esse imperialismo ela vai fazer uma coisa super importante, gente, que vai ser um dos maiores motivos da guerra, que vai ser a rivalidade entre os países. Os países com essa crescente imperialismo, né, eles vão começar a criar rixas entre si. Então, eu quero esse território, mas o outro lá tá querendo esse território também. E eles vão criar rivalidades entre os países. Porém, gente, as principais rivalidades vão ser ali, principalmente entre a Alemanha. Entendam, a Alemanha ela vai estar muito envolvida nessa guerra, né? Alemanha, França, Inglaterra, mas a gente vai entender isso melhor. Então, a primeira rivalidade muito grande que a gente vai ter vai ser da Alemanha com a França. Aí eles vão criar uma rivalidade muito grande, principalmente no processo de unificação da Alemanha. O que é esse processo de unificação da Alemanha? A Alemanha, ela era vários reinos bem divididos, assim, vários países e tudo mais, e elas vão se juntar. Então, eles vão meio que se unificar. E nessa unificação, vai ter uma guerra que vai ser chamada Franco-Prussiana. Essa guerra franco-prussiana vai ser entre a França e a Alemanha ela vai acabar tirando um território muito importante da França, que era a Alsácia-Lorena. E esse território, gente, ele vai ficar, assim, muito falado mesmo, que vai gerar muita treta e vai deixar a França, assim, com muita raiva mesmo. E outra treta que existia era uma treta entre a Inglaterra e a Alemanha. Mas por quê? A Inglaterra, ela era tipo uma potência muito grande, tá? A gente tem que entender. Inglaterra, potência muito grande, ela que iniciou na Revolução Industrial, ela que vai investir, vai ter muitas colônias num certo período, então a Inglaterra, ela é muito rica. Só que a Inglaterra, ela vai começar a se sentir ameaçada com a Alemanha. Porque assim, a Alemanha se unificou, estava começando a ganhar umas colônias, mas a Alemanha estava começando a ter um crescimento muito rápido. Então, a Inglaterra ela vai começar a se sentir meio que assim, como que eu posso explicar? Ela vai começar a se sentir meio ofendida, vai começar a ficar com esse sentimento de medo, sabe? Começar a ficar de olho, então ela já vai estar ficando com raiva já da
Alemanha. Então, a gente precisa entender esses dois períodos. Então, França, Inglaterra tem muita raiva da Alemanha, porque a Alemanha está crescendo, a Alemanha pegou território, então está gerando todas essas tensões. Bom, gente, mas é o seguinte, a treta mesmo, as rivalidades mesmo que vão existir, vai começar na Península Balcânica, tá? Vamos entender o que estava acontecendo. A Península Balcânica é esse pedaço de terra aqui, gente, esse pedaço aqui. E a gente tinha alguns povos, algumas etnias, alguns países nesse lugar. Mas é o seguinte, o maiorzão deles é a Áustria-Hungria. E a Áustria-Hungria, ela era um país até que grande, tudo mais, e tinha muitos povos que viviam na Áustria-Hungria. Muitos povos mesmo, e muitos povos diferentes, gente. Cada um com sua etnia, com sua cultura, com o seu jeito, e muitos povos mesmo viviam. Mas a Áustria-Hungria, ela era meio que um império austro-húngaro, né? Então, ela exercia ali a sua dominação sobre aqueles países. Mas sabe quem não gostava disso? Era a Sérvia. A Sérvia, ela apoiava uma coisa chamada pan-eslavismo. Esse pan-eslavismo é esse apoio a manifestações nacionalistas. Beleza, Carol, o que é apoio a movimentos nacionalistas? O que é isso? A gente precisa entender uma coisa que eu não tinha explicado antes, mas ele também é um motivo da Primeira Guerra Mundial, que é o nacionalismo. O nacionalismo, gente, ele vai ser... É meio que um sentimento de pertencimento a um povo, a uma etnia. E esse sentimento de pertencimento, a gente pode pensar, uai, mas por que ele vai ser né, o motivo de uma guerra? É só um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um povo, pertenço a uma etnia. É o seguinte, gente, esse sentimento ele vai começar a virar algo exagerado. Então, vai começar a ser tão exagerado que vai começar a sentir ódio de outros países, ódio de outros povos, vai começar a se achar sempre superior do que os outros. Beleza, galera. Então, já que a gente já entendeu toda essa questão, né, do nacionalismo, a gente consegue ter uma noção melhor do que estava acontecendo mesmo. Então, era o seguinte, a Áustria-Hungria um território muito grande, com muitos povos, e a Sérvia, ela apoiava o pan-eslavismo, que era esses movimentos nacionalistas para esses povos, né, que viviam na Áustria-Hungria saírem, tipo, separassem, entendeu? Separar. Ah, não, era tipo, ah, não, vocês são povos independentes, vocês não precisam ficar com a Áustria-Hungria. E a Sérvia apoiava. Então, a Áustria-Hungria e a Sérvia, elas vão ser inimigas. Nesse contexto, a Rússia, ela vai ser ali amiga da Sérvia. Então, por que a Rússia ela vai ser amiga da Sérvia? Porque a Rússia ela tinha interesses ali no mar Mediterrâneo. Porque assim, gente, a Rússia é um país muito grande, só que acaba que tem algumas regiões que não são tão propensas, tipo, para navegação, para comércio e tudo mais. Então, ela tinha muito interesse ali no mar Mediterrâneo. Só que ela, para passar ali, né, entre aqueles países, ela precisava ter um acesso melhor e mais fácil. E se os países se tornassem independentes, se esses povos se tornassem independentes, seria mais fácil. Então, por isso que a Rússia, ela apoiava. Então, logicamente, já não seria mais a Áustria-Hungria amiga da Rússia, já que elas tinham interesses diferentes. Gente, então agora, já que a gente já entendeu melhor cada rivalidade dos países, qual que era os que eles defendiam, a gente consegue entender melhor as alianças. Então, a gente vai ter a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, ela vai ser formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Carol, você não falou em nenhum momento sobre Itália. Gente, eu vou falar o seguinte, a Alemanha, ela criou, né, a aliança ali com a Áustria-Hungria, porque elas tinham interesses em comum. A Áustria-Hungria, né, como ela tinha aqueles problemas ali na zona balcânica, ela queria ter uma aliada. A Alemanha, ela tinha interesses em comum com a Áustria-Hungria, então eles se uniram. Só que o que acontece? A Itália, ela vai entrar do lado, né, da Tríplice Aliança porque a Alemanha prometeu colônias para a Itália. Então, eram motivos bem diferentes por eles estarem juntos. Só que acaba que a Itália depois vai entrar por outro lado da guerra, vai entrar para o lado da Tríplice Entente, porque prometeram colônias para ela. Enfim, galera, mas essa é a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, ela é formada
inicialmente por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E do outro lado, nós temos a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, ela vai ser formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Ô, Carol, mas assim, eu estudei há um tempo atrás que a Inglaterra e a França, elas não são amigas. E não são mesmo, gente. A Inglaterra e a França, elas são, assim, inimigas por muito tempo. Vão ter confusões entre elas, né, naquela era medieval. Então, vai ter muita treta. Só que, como elas tinham, né, esse interesse em comum, tinham esse ódio em comum pela Alemanha, elas meio que vão se unir ali para ser contra a Alemanha na guerra, e elas vão criar um tratado de paz ali, vão criar um acordo, né? E a Rússia, ela vai entrar do lado da Tríplice Entente justamente por ela também não concordar com a Alemanha, né? Por não concordar com a Áustria-Hungria, né? Principalmente, por ela ter o apoio dos sérvios. Os sérvios, eles não vão ser diretamente ali ligados a Tríplice Entente, porém, eles estão ali, tá? Eles estão envolvidos ali na guerra porque eles estão alinhados ali da Rússia. Então, é basicamente isso, as nossas alianças. Beleza, Carol, entendi. Tá tendo confusão, tá todo mundo assim, meio com essas tensões sendo criadas, os países criando alianças entre si, mas beleza, quando que vai começar realmente a guerra? Gente, a gente tem que entender o seguinte: estavam vivendo esses países um período de paz armada. O que era esse período de paz armada? O nome, ele é bonitinho, né? Paz armada. Ai, tá todo mundo em paz, não tá tendo guerra. Mas é porque todo mundo tá se preparando para armamento de guerra. Gente, tá todo mundo. Tá, eu falei no início, né, do vídeo, com a Belle Époque, tava tendo muitas inovações bélicas, né? Muitas criações, tudo mais. Mas é o seguinte, galera, seguinte, tá tendo muito avanço na criação de arma. Tava tendo muito avanço. Então, metralhadora, canhão, criação, assim, muitas inovações bélicas estavam sendo criadas, muitas coisas mesmo. Então, o nome, ele é bonitinho, né? Paz armada, tá tendo uma paz armada. Mas por debaixo da travesseira, tá todo mundo preparando armamento de guerra. Então, gente, entendam, tá? Guerra quase começando aí, mas só precisa de um estopim para começar. Então, o que vai ser esse estopim? Vai ser uma coisa assim, gente, que a gente menos espera, mas que vai iniciar a Primeira Guerra. Então, beleza, gente. O que vai ser, então, esse estopim? O estopim vai ser o que a gente vai chamar ali de ataque de Sarajevo. De Sarajevo. Eu sempre esqueço esse nome, gente. Mas vai ser o seguinte, tá? Vai ser o seguinte. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele era um herdeiro do trono Áustria-Hungria, tá? Beleza, galera? Beleza? Então, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai estar meio que passeando ali, né, por Sarajevo. Sarajevo, ele era ali a capital da Bósnia, galera, que era um país anexado ali ao Império Austro-Húngaro. Então, eles estavam passeando ali, mas beleza. Francisco Ferdinando vai ser morto. Por quem? Por nada mais, nada menos do que um grupo de jovens eslavos, fanáticos, assim, muito fanáticos mesmo, estavam assim, super nacionalistas e tudo mais, que eram apoiados por sérvios, galera. Então você já deve estar imaginando já a treta que isso deu. Então, Francisco Ferdinando foi morto por jovens fanáticos eslavos que eram apoiados por sérvios. E isso, gente, vai ser uma treta de um tamanho, gente, portanto que vai começar a guerra. Galera, então o que a Áustria-Hungria vai fazer nessa situação? A Áustria-Hungria, ela vai criar uma série de obrigações que a Sérvia tinha que fazer, só que a Sérvia falou, não, eu não quero. Então, a Áustria-Hungria foi lá, declarou guerra sérvia. Então, gente, entendam, aí foi o fim, foi destruição. A Alemanha vai declarar guerra a Sérvia, aí vai declarar guerra à Rússia, vai declarar guerra à França, aí a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha, então vai todo mundo começar. Então, gente, vai começar a destruição mesmo. Todo mundo vai começar a declarar guerra a todo mundo, menos a Itália. A Itália, gente, ela não vai entrar diretamente à guerra, ela vai meio que falar que, tipo,
Se atacarem a Alemanha, eu entro, mas fazendo pouco caso mesmo da guerra, porque eu acho que também nem todo mundo gostaria de estar nessa guerra mesmo, né? Apesar dela ser, né, a aliada da Alemanha, eu já falei para vocês, né, que ela vai trocar de lado. Beleza, gente. Então agora é o papo real mesmo. Agora começou a guerra mesmo, então a gente vai começar a entender o que vai começar, o que vai estar acontecendo. Então, a primeira coisa, gente, que eu queria falar bem rapidinho, assim, só para dar um foco aqui, é o seguinte: vai ter muita propaganda na guerra. Então, eu vou pôr aí nas telas um exemplo de propaganda, mas o que eu queria falar? Era que vai ter muita, mesmo, gente, muita influência mesmo nessas propagandas de recrutamento, falando, pedindo para a população se alistar. Gente, muita gente vai se alistar. Eu falei para vocês, né, que estava esse crescimento do nacionalismo, gente. Então, todo mundo que estava indo para a guerra tinha, tipo, muita certeza mesmo que os países estavam fortes, estavam fortificados, que eles iam conseguir por conta desse movimento de nacionalismo. Então, vai ser meio que assim, uma coisa que vai deixar eles muito chocados, né, que a guerra vai durar, tipo, gente, vai durar 4 anos, a guerra vai começar em 1914, que a gente está falando, então a guerra está começando agora, mas, tipo, é loucura, eles achavam que não ia durar tanto tempo, mas vai ser uma guerra que é mundial, né, vai ser uma guerra de um nível, assim, catastrófico, então mais tarde a gente vai falar de todos os danos que vai ficar na vida desses soldados, né, que vai ser, assim, bem chocante mesmo para eles. Então, era isso que eu queria falar, né, que teve muita propaganda de alistamento, e também falar, gente, desse crescimento, o que esse nacionalismo fazia nessas vidas, né? Então, foi assim, algo muito chocante. A etapa da guerra vai ser o que a gente vai chamar de guerra de movimento. Então, os países, eles estavam indo atrás da guerra. Então, a Alemanha, né? A Alemanha, gente, ela estava super perigosa, entendeu? Porque a Alemanha, ela estava com guerra entre os dois lados dela, né? Entre o leste e o oeste. Então, os dois lados tinha guerra. Mas começou essa etapa de guerra de movimento, só que essa etapa de guerra de movimento vai durar só um ano, gente. Vai durar só 1914, porque vai começar a Guerra de Trincheiras. Mas por que a Guerra de Movimento parou? Porque não estava conseguindo mais avançar. Tava todo mundo, sabe, parado, então estagnados, eles ficaram estagnados. Então acabou a Guerra de Movimento e eles tiveram que cavar trincheiras. Beleza, gente. Guerra de Trincheiras vai ser a maior parte da guerra, que vai durar desde 1914 e até 1918, né? Só que é o seguinte, gente, essa Guerra de Trincheiras cara, é chocante, tá? Porque quando a gente fala de como que foi a condição de vida dos soldados naquelas trincheiras, é loucura, gente. É loucura, era fome, era doença, era um corpo se deteriorando, né? Porque, gente, eles morriam e não tinha como ter um enterro digno para eles, né? Então acabava que eles ficavam ali com os corpos deteriorando e acabava que isso atraía animais, isso atraíam doenças. Então tinha fome, tinha doença, cansaço, medo de, tipo, levantar a cabeça e ser baleado. Então, gente, é loucura, é umas situações que eles viviam nessas trincheiras desumanas. E, assim, eles não esperavam, gente. Se a gente parar para pensar, eles estavam acabando de sair de período de Belle Époque. Eu falei no início do vídeo, período de prosperidade, período de paz, período de tranquilidade. E agora eles estão indo para a guerra por uma situação dessas. Então, a guerra de trincheiras, ela vai ser, assim, uma guerra, assim, situação péssima, entendeu? Situação horrível. E vai ter muitas mortes, porque eles tentavam avançar mais um pouco e acabavam perdendo muitas vidas, porque eles não conseguiam avançar, porque era tiro, gente, toda hora, era muita guerra. Então, a Batalha de Verdun, por exemplo, vai ter 2 milhões de homens, sendo que metade deles vai morrer. Então, gente, é muita coisa. É muita, assim, é muita pessoa que morreu. Então, a guerra, ela teve um nível muito destrutivo, gente. E, assim, não era esperado. Gente, igual eu falei, Belle Époque foi um período de inovações tecnológicas. E essas inovações na tecnologia bélica foi, assim, para mais destruição.
Então, por isso que a gente fala Primeira Guerra Mundial, a primeira guerra que vai ter um nível de impacto tão grande como este, galera. Então, gente, essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser uma guerra muito destrutiva mesmo, sabe? Vai ser uma guerra muito ruim, vai ser uma guerra que vai deixar muitas mulheres, por exemplo, viúvas, mulheres vão criar filhos sozinha porque perderam seus maridos nas guerras. Vai ter, gente, um gás chamado gás mostarda, que ele vai ser usado, que vai causar cegueira, vai causar feridas na pele, vai causar muita morte. Então, gente, a guerra, ela foi uma coisa que nunca antes foi vista. Vai deixar muitos soldados traumatizados. Gente, naquela época, a gente está falando de 1900, começo do século XX, 1914, 1918. Gente, não tinha tratamento psicológico, não tinha uma ajuda para esses soldados que ficaram traumatizados. Às vezes, só de ver, só de lembrar de coisas da guerra, já ficavam, assim, tendo crise de pânico, crise de ansiedade, porque, gente, foi, assim, algo terrível. E a guerra, ela teve esse tamanho de uma guerra que nunca antes foi vista. E foi uma guerra, assim, super mortal. Foi uma guerra que deixou muita gente ferida, muita gente morta. Foi, assim, uma guerra bem destrutiva mesmo, gente. Foi uma guerra, assim, nunca antes vista. Então, Primeira Guerra Mundial foi uma guerra, assim, loucura total, galera. Então, beleza, galera. O que a gente tá... Então, o que tá acontecendo? Tá acontecendo guerras de trincheiras. Os países, eles estão, assim, vivendo nessa situação precária, né, nessas regiões. Mas vai acontecer um fato que vai ser muito determinante pro rumo da guerra, que vai ser o seguinte: Rússia sai da guerra. A Rússia, ela vai ter uns problemas, que ela vai começar uma revolução socialista, né, que a gente conhece, né, essa revolução russa e tudo mais, e ela vai sair da guerra, né, vai acontecer os conflitos lá, então ela vai sair da guerra, vai se retirar da guerra, vai falar, não, cansei, vamos sair dessa guerra. Então, vai ser assim, a Alemanha, beleza, agora a Alemanha só tem um foco, só o lado ocidental que ela precisa se preocupar agora. Não vai ser isso, gente, vai entrar uma nova força que vai ser os Estados Unidos. Então, gente, o caso dos Estados Unidos é um caso assim, né? Que os Estados Unidos, eles estavam até neutros, né, na guerra, eles ajudavam com empréstimos e tudo mais, mas não participavam diretamente enviando soldados. Mas o que vai mudar? A Alemanha, ela vai querer cortar a linha de abastecimentos dos Estados Unidos com a França e com a Inglaterra. Então, e eles vão conseguir quebrar essa linha de abastecimento, que vai fazer que civis morram. Então, nesse período, os Estados Unidos falou, não pode continuar do mesmo jeito. Então, 6 de abril de 1917, ela vai declarar guerra, só que o que vai acontecer? Eles vão ter que treinar, né, esse pessoal aí, né, os americanos, para estarem participando da guerra. Então, para eles chegarem com tudo em 1918. E eles vão chegar realmente com tudo em 1918. Isso vai ser muito determinante para a guerra, gente, porque agora era assim, já tinham passado 4 anos da guerra, que a guerra estava acontecendo. Beleza, a Rússia saiu, agora a gente tem que dar tudo de nós no lado ocidental. Mas, gente, tá todo mundo cansado já, a guerra tá exaustiva. E aí, por cima, gente, entra gente fresca, né? Que a gente pode falar desse jeito. Gente que acabou de chegar na guerra, entendeu? Tá tudo, sabe, renovado, não viu nem um pouquinho, né, de o que era da guerra, não viu nem um pouquinho que outros soldados ingleses, franceses, alemães viram. Então, quando eles entram, era tipo, não tinha o que fazer, entendeu? Era como se falasse, não, agora perdemos mesmo. Então, vai ser basicamente esse o fim da guerra, tá, galera? Vai ser essa coisa que os Estados Unidos ele vai chegar com tudo e a Alemanha vai ter que parar, entendeu? Então, galera, então agora acabou realmente a guerra. Porém, a gente tem todos o pós-guerra, a gente tem todas as consequências da guerra que precisam ser faladas.
Então, beleza, acabou a guerra, mas a gente vai deixar a guerra acabar assim sem nada? Não, precisava ser feito todo um tratado para ver como que seria as relações ali da guerra. E vai ser o seguinte, a gente vai ter o presidente Wilson. O presidente Wilson ele vai ser o presidente dos Estados Unidos na época. Ele vai criar 14 pontos, que vão se chamar os 14 pontos de Wilson, mas a gente não precisa gravar isso. A gente só precisa saber que ele tentou estabelecer uma paz duradoura. Então ele queria que a guerra ali acabasse sem um vencedor, sem um perdedor, que a guerra acabasse com paz, que acabasse tudo de boa mesmo. Eles queriam uma diplomacia mais aberta, a criação da Liga das Nações, que a gente sabe, né, que não vai dar muito certo mesmo, mas ele propunha, né, a criação de um órgão, né, para ter segurança ali, para não deixar que outras guerras acontecessem e tudo mais. Mas a gente sabe que isso não vai acabar dando certo, porque a França e a Inglaterra elas não vão aceitar esses termos de paz duradouras, porque elas queriam sair vitoriosas dessa guerra. Elas queriam sair ganhando mesmo e queriam colocar a Alemanha culpada de tudo, gente. A Alemanha é culpada de tudo. E a gente precisa entender profundamente isso, entender que a Alemanha ter saído culpada de tudo da Primeira Guerra é grande fato de Segunda Guerra Mundial acontecer, gente. Tá? Assim, a gente não sabe, né, o que aconteceria se esse tratado, né, que colocasse a Alemanha culpada de tudo não tivesse acontecido. Mas o que a gente sabe é que esse tratado, né, que deixou a Alemanha culpada de tudo, fez com que ela ficasse com um grande ódio e com um grande sentimento de vingança, de revanchismo. Não, isso não pode acontecer. Fizeram a gente sair culpado de tudo aí. Não, isso não pode. Então eles vão sair com esse sentimento, gente. Então a gente precisa entender isso, que o tratado que foi assinado, ele foi um tratado assim que prejudicou seriamente o futuro. Então, por isso que a gente fala, gente, por isso que eu digo, gente, a Primeira Guerra Mundial, ela vai influenciar muitos casos, muitas coisas que vão acontecer no futuro da história do século XX. Então, vai assim ser grande influência mesmo. Então, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça e entender isso, galera. Então, gente, é basicamente isso. Essa daqui vai ser toda a pré-história da Primeira Guerra Mundial, né? E a gente tem que entender, gente, a Europa tá em decadência, tá todo mundo mal, tá tendo ascensão dos Estados Unidos, os Estados Unidos está crescendo na América, se formando uma grande potência. A democracia, ela tá entrando em crise, vai começar a surgir aí impérios russo, alemão, austro-húngaro, impérios que estão caindo. Então a democracia ela está entrando em crise, vai começar a surgir governos totalitários, né, que a gente vai ver na Alemanha, na Rússia, vão crescer essa ascensão do totalitarismo. Então vai surgir o comunismo, né? A Rússia ela vai sair da guerra para começar a viver ali o seu socialismo, o seu comunismo. Então, a Alemanha propagando sentimento de revanchismo, queria revanche. Então, gente, a paz, ela tá longe de ser duradoura, gente. Então, tem muita coisa que vai acontecer. Mas é basicamente isso, gente. Essa foi a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma coisa ruim, dê dicas aí nos comentários, galera. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, já dá o gostei, porque esses vídeos demoram muito para ser feitos. Se inscrevam no canal e beijo, gente!